Olá pessoal, professor Júlio, matemática. Vamos continuar aqui com a aula de função, mas agora falando sobre domínio e imagem. A gente vai ter uma explicação bem superficial sobre domínio e imagem, então vai ser uma explicação bem simples, tá? Para a gente poder estar construindo alguns gráficos depois. Então não vou dar nenhuma definição mais extensa sobre domínio e imagem, a gente só vai pegar e aplicar em alguns probleminhas. Lembra na aula anterior que a gente pegou esse exemplo para definir o que é uma função. Então aqui a gente tem essa pessoa, Alessandra, que presta serviço a uma empresa e cobra R$60 por hora. Então ela montou uma tabela aqui, que se ela trabalha 1 hora ela ganha R$60, então 2 horas vai ganhar 120. Se ela trabalha 3 horas, 180, 4 horas, 240 e assim por diante. A gente definiu uma lei de formação, que é essa aqui, ó. O que essa lei de formação estava dizendo? Lá, a gente fez isso aqui lá na aula anterior. Que o valor que ela vai receber em reais aqui é igual a 60 vezes T, onde T é a quantidade de horas trabalhadas. Então, se ela trabalha 1 hora, 60 vezes 1 dá 60. Se ela trabalha 2 horas, 60 vezes 2 dá 120. 3 horas, 60 vezes 3, 180. Se ela trabalha 4 horas, 60 vezes 4, 240. A gente viu também, uma breve explicação, que essa função pode ser escrita não nas variáveis v e t, mas y e x. Por que y e x? Essa é uma forma genérica de representar uma função. X pode estar representando qualquer coisa, y também. Lembrando também que isso facilita na hora da construção de um gráfico, que você tem lá o eixo x, né? E o eixo y. A gente já viu isso quando estudou o plano cartesiano. Você tem esses eixos, também vai facilitar a construção do gráfico. E definindo aqui algumas coisinhas, o x nessa função aqui, ou o t que seria aqui, é chamado de variável independente. E o y, que é essa outra letrinha aqui, vai ser chamada de variável dependente. Tá, por que uma chama independente e a outra dependente? Vamos lá, olha só, essa aqui, nesse exercício aqui, ela é independente, essa variável aqui, que é o x, no caso é as horas trabalhadas, porque ela pode trabalhar qualquer quantidade de horas, né? Ela pode ir lá para trabalhar 2 horas, mas trabalhar 3, ou 3 horas e meia. Ó, a variável independente é essa aqui das horas trabalhadas, que a pessoa pode trabalhar a quantidade de horas que ela quiser, né? Ou puder, ou precisar. O valor recebido vai depender da quantidade de horas que ela trabalha. Então ela vai ganhar 180 se ela trabalhar 3 horas. E assim por diante. Ela pode trabalhar 3 horas e meia. Multiplica por 60, você tem o valor que ela vai ganhar, tá? Então, variável dependente, independente, beleza, tá aí. Os elementos da variável independente são os elementos do domínio. Esses valores aqui da tabela de x é o domínio, são os valores do domínio da função. Vou colocar assim, só domínio de f. Lembra que f aqui é função. Até agora, daqui a pouco a gente vai ver outra definição, outro modo de escrever função. Os valores da variável dependente são os valores da imagem da função. Então, beleza. Então, se a gente fosse escrever isso em forma de conjunto, como é que a gente ia escrever? Ó, matematicamente, tudo bem escritozinho, ficaria assim. F de x igual a 60 vezes x,
Ó, f de x, esse f de x é o y aqui, ó, tá? Isso é só uma outra maneira de escrever. Pode escrever com y, pode escrever isso assim. Você vai ver livros assim, você vai ver livros com isso aqui. Então, f de x é igual a 60x, onde o domínio dessa função, você tem os valores das horas trabalhadas, que é quem? Aí você vai colocar na forma de conjunto, você coloca entre chaves 1, 2, 3 e 4. E o resultado que vai ter essa função, né, é chamada imagem. Então, imagem da função, forma abreviada também. Agora, a imagem é o resultado, né? O resultado é 60. Então, tá aí o que é o domínio e a imagem da função. Domínio são os valores que você dá para x. A imagem é o resultado dessa função. A gente pode colocar esses valores também em tabela. Para que colocar em tabela? Quando a gente for aprender gráfico aqui, ó, desenhar o gráfico, a gente vai ter que colocar esses valores na tabela. Então, o domínio aqui é o x, então seria 1, 2, 3 e 4. E a imagem da função. Ok. Vamos ver o segundo exemplo que a gente fez também na aula passada. A gente falou assim: uma empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 195 e mais R$ 9,00 por um programa extra comprado. Desse modo, o valor a ser pago, né, o preço no final de cada mês, depende do número extras comprados, dos programas extras, né, comprados pelo assinante. Então tá aí a tabela. Bom, quem seria então aí a variável dependente, a variável independente? Quem seria domínio e imagem? Olha só, o quanto que eu vou pagar na mensalidade, né, vai depender aqui, ó, de quantos programas extras eu vou assinar. Então, quanto que eu vou pagar vai depender. Então, isso aqui é a variável dependente. E aqui a independente. Eu posso alugar 10 filmes, 5 ou 1 ou nenhum no mês. Então até a gente tinha colocado essa função aqui, ó. Preço que eu vou pagar é 195 mais 9E. Ou seja, o preço fixo mais R$ 9,00 por extras, por programas extras. Então, olha só, vamos escrever na forma de x e y, como é que ficaria aqui então. Essa função poderia escrever assim, ó, y é igual a 195 mais 9 vezes x. Então, variável dependente, variável independente. Vou até colocar aqui as cores de novo. Essa aqui é da dependente, essa aqui é da independente. Ou também poderia escrever essa função desse jeito aqui, f de x é igual a 195 mais 9 vezes x. Beleza, então, se a minha função é essa, quem é domínio, quem é imagem? O domínio da função são os elementos da variável independente. Então, de 0 a 4 aqui, ó. Os elementos da imagem seria quem? Seria os valores da variável dependente, ou seja, y. Só que aqui não está calculado, né? Vamos fazer essa continha aí? Então tá aí, já fiz a conta. Rápido, né, pessoal? O que eu fiz aqui, ó? Por que aqui deu 9, né? Porque eu fiz o 9 vezes 1, 9. Então ficou 195 mais 9, deu esse. Aqui deu 18. Então aqui é o 18. Aqui deu 27. E aqui deu 36. Aqui daria 0, nem coloquei. Porque não alugou nenhum programa extra.
Então, quanto mais ele aluga programa, muda só essa parte aqui, o 195 fica fixo. Então, posso dizer que o domínio, que a imagem dessa função é o 195. Essa é a imagem da função. Lembra que depois, quando a gente for fazer gráfico, é sempre bom ter uma tabelinha, hein? Tabelinha XY. Vamos fazer a tabelinha aqui. Então, pega os valores de x aqui e os de y aqui. Lembra que x é o domínio da função, então você vai pegar esses valores do domínio e vai colocar aqui debaixo do x, vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. E os valores de y aqui, 195, 204 e 231. Essa tabela você vai ter que fazer nas próximas aulas para você desenhar o gráfico. Então aqui são os pares ordenados, lembra lá do par ordenado, né? Você fala assim, esse aqui vai ser meu ponto A. Meu ponto A tem coordenada 0 e 195. Esse aqui vai ser meu ponto B. Certo? Aí você tem os pares ordenados lá para quando for construir o gráfico, ficar tudo beleza, mas a aula de gráfico a gente vai ver depois. E o exemplo 3 aqui, ó, que eu peguei uma função nova, uma função qualquer. O que está dizendo aqui nesse exercício? Ele está dizendo assim, ó, dada a função f de x igual a 2x mais 1, determine a imagem dessa função, onde df, né, o domínio da função, é 0, 1, 2, 3. Bom, então você já sabe o que você tem que fazer. Ele quer que você determine a imagem. Determinar a imagem, o que é? São o resultado dessa função para esses valores de x. Então, o que você já tem aqui? Você tem a função f de x igual a 2x menos 1. Você tem o conjunto domínio, que são os valores 0, 1, 2 e 3. O que ele quer? Ele quer o conjunto imagem. Ele quer a imagem dessa função. Quem vai ser a imagem? É só calcular. Então, bora fazer as contas. Então, eu vou calcular aqui, ó, vou jogar o 0 na função, o resultado que der é a imagem. Então, se eu jogo 0 aqui, eu vou calcular o f de 0. F de 0 vai ser 2 vezes 0 menos 1. Ué, mas 2 vezes 0 é 0. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, achamos o primeiro valor da imagem aqui, ó, menos 1. Agora eu pego esse 1, jogo na função de novo. E vou calcular o f de 1. Então fica 2 vezes 1, lembra que 2x é vezes, é como se tivesse uma multiplicação. Quando não tem nenhum sinal entre um número e uma letra, é porque é multiplicação, tá? Aí você vai fazer 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Ó, achamos a outra imagem. Agora eu quero calcular o 2 do domínio na função, para mim obter a imagem. Então, calcula o f de 2. Se eu calculo o f de 2, fica 2 vezes 2, menos 1. Mas 2 vezes 2 são 4, menos 1 dá 3. Então, achamos a outra imagem. E, por fim, quero saber a imagem do 3. Então, jogo 3 na função. Vai ficar, então, 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Aí a imagem. Aí você consegue montar tabela, fazer gráfico, um monte de coisa. Tá bom? Então a aula é essa. Valeu!